escreveu Marisa Tavares em seu livro A Arte de Envelhecer Bem, estamos diante da revolução da longevidade e a sociedade não se deu conta da extensão dessa mudança. O envelhecimento da população está provocando um aumento significativo no número de pessoas com idade superior a 80 anos. Estou caminhando em direção a esse número. E quando a gente fala em envelhecimento, claro que a gente nota rugas na pele mais profunda, o corpo mais amadurecido, isso é o que a gente vê e o que você percebe. Simone, e como a ciência define o envelhecimento? Se a gente for pensar do ponto de vista biológico, então o que é o processo de envelhecimento? É quando as células, os tecidos, os órgãos do corpo, eles vão sofrendo um dano e o corpo já não consegue mais fazer essa reparação. Então esses danos eles vão acontecendo a vida toda, mas quando o corpo não consegue mais reagir, digamos assim, a esses danos, a gente diz que iniciou o processo de envelhecimento. Então quando você estava dizendo, a gente vê ali as rugas profundas, o corpo mais maduro, de fato a gente associa muito o envelhecimento com as perdas físicas. Mas quando a gente fala em envelhecimento, esse é um termo que, se a gente for pensar, ele foi construído até historicamente. Então a gente vai falar que o envelhecimento, além dos aspectos biológicos, ele vai compreender, então, fisiológicos, né? Ele vai compreender também as alterações psicológicas e socioculturais. Então, por exemplo, para a gente pensar essa construção do envelhecimento, lá na antiguidade, as pessoas mais velhas, elas eram tidas como sábias. Elas eram reconhecidas pela experiência. E quando a gente fala as pessoas mais velhas, Big, acho que cabe aí um parênteses, né? O que eram pessoas mais velhas? Se a gente pensar, até meados do século XIX, a expectativa de vida girava ali em torno de 40 anos, imagina. Cresceu. Hoje, para 80 anos? Para 80 anos, como você falou, aumentou muito, né? Falando nesse padrão cultural, socioeconômico, vamos lá no cultural. Simone, por que as pessoas têm tanto medo de envelhecer? O envelhecimento, ele escancara para a gente talvez um dos maiores temores, que é a morte. Então a morte, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas a gente vai ali negando, né? Há uma negação desse processo, principalmente na sociedade ocidental. E quando a gente está ali na velhice, ela escancara essa possibilidade, né? Do adoecimento, da morte. E se a gente for pensar numa sociedade consumista, onde se compra tudo, não é possível comprar, né? A infinidade, digamos assim, né? Por isso é que a finitude, ela dá um choque, ela dá um susto. E por causa disso também que a gente vê aí que algumas pessoas vão camuflando, né? É a tinta no cabelo, é uma esticada daqui, ou um botox ali, não estou generalizando nem todo mundo. Mas quando a gente faz isso externamente, a minha pergunta de $1 milhão, é possível esticar o cérebro, também deixar ele afiado para essa longevidade? Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala em construção do envelhecimento. Então, a questão física, né, que a gente fica às vezes tão preocupado aí quando se fala em envelhecimento, então os procedimentos estéticos, até mesmo cirúrgicos, para driblar um pouquinho ali os efeitos do tempo, na verdade é um processo que a gente constrói ao longo da vida. Então, vários estudos mostram que o que você faz ao longo da vida, então, o controle da pressão arterial, o controle dos níveis de açúcar no sangue, o tabagismo, então, são fatores que vão refletir muito no seu processo de envelhecimento. A gente sabe que tem os aspectos genéticos, mas aquilo que você construiu ao longo da vida é o que vai se refletir. E isso também chama atenção para aquela pessoa que começou a ver o vídeo ali, envelhecimento, mas eu tenho 25, 30 anos, esse assunto não me diz respeito, diz. Diz, e você sabe que esse público está assim, ó, nas clínicas de dermatologia. Por quê? Porque eles já estão se preparando também, digamos, da parte física aí, para proteger dos efeitos, então, do envelhecimento. E quando você me perguntou sobre a questão do cérebro, é a mesma coisa. A gente constrói ao longo da vida as nossas reservas. Então, tudo aquilo que a gente fez, atividade física, as atividades cognitivas, a alimentação que a gente manteve, mais a genética, é o que vai contribuir também para que a gente tenha um cérebro também saudável
no envelhecimento. Sabe aquela história que os economistas dizem, olha, aproveita a sua vida produtiva para garantir a sua melhor idade, o seu envelhecimento? Isso acontece também com o cérebro. Isso acontece, né? É o processo da reserva cognitiva, é você ir guardando ali um estoque para que você consiga chegar mais longe com esse cérebro, então, mantendo melhor as suas capacidades, as suas habilidades. Agora, quando você fala em produtivo, eu me lembrei aqui, pensando lá, voltar um pouquinho na história sociocultural, que a gente falou, lá na antiguidade o idoso era valorizado, depois na Revolução Industrial a gente tem o idoso marginalizado por conta de não ser produtivo, que é quando a gente começa a associação da velhice com a perda física. E você sabe que a questão financeira, ela foi um marco significativo nesse processo de envelhecimento como a gente conhece hoje. Então, o que a gente chama hoje de melhor idade está muito atrelado a mudanças econômicas. Porque na década de 80, quando os idosos, então, têm aí uma mudança nas leis, né, a questão de aposentadoria, pensões, passa a ser, então, um público que é capaz de consumir. Então, consumo, lazer, turismo, então os olhos, digamos assim, do mercado se voltam para esse público e aí você vai ter uma série de ofertas, então, tanto do ponto de vista de melhorias ou preparativos ali mais físicos, digamos assim, que são todos os procedimentos, cremes e por aí vai, então uma indústria voltada para esse público que está envelhecendo, e aí não só essa parte de cosméticos, né? E Simone, falando na descoberta dessa pessoa que hoje tem o dinheiro, você já prestou atenção? Você que se aposentou, Simone, as pessoas começam a te ligar, oferecer empréstimo. Olha, a senhora tem direito a tanto, isso, porque você é um público que por menos que você ganha da aposentadoria, é aquele dinheiro certo. E isso é muito paradoxal, porque quando a gente fala no envelhecimento, a gente está falando de pessoas acima de 60 anos. E aí quando a gente pensa no idoso, então assim, se lá antigamente 40 anos já era a expectativa de vida, agora 80, 60 anos é muito jovem ainda. E é curioso, né, quando a gente ouve, o idoso que tem a carteirinha do INSS, que tem direito ali ao passe livre, né, ao vale transporte ali, gratuito, às vezes as pessoas se chocam um pouco com isso. Elas dizem, não, eu não vou pertencer a esse público não, eu nem vou lá buscar a minha carteirinha porque eu não me sinto velho. Então essa questão da idade cronológica e da percepção até mesmo psicológica de como essas pessoas se sentem no envelhecimento. E vamos então ver e ouvir e sentir o que o nosso seguidor tem para falar sobre esse tema de hoje. Eu tô um pouco velho pra minha idade, então acho que eu não saberia dizer essa receita, mas exercício físico e alimentação, basicamente, acho que é isso. E sono, né? Eu acho que a melhor forma de envelhecer bem, primeiro, é a aceitação, né? Não da velhice, mas sim da sua idade. E, segundo lugar, também você ter muita paciência, a vida saudável de você sair, dialogar, se soltar, se abrir, se amar, né? É procurar fazer sempre esse sentimento não um sentimento retardado, mas um sentimento solto. Então, o segredo de você envelhecer é você ter autoaceitação em todas as áreas abrangentes. A velhice para mim é uma coisa muito boa. A velhice é viver. É viver, é ter problemas, é pensar, é passar a vida que nem uma pessoa com 20 anos. Agora, se a pessoa não quer chegar a ficar velha, é melhor morrer antes. Cada momento da vida tem que ser vivido de acordo com aquilo que é. É muito bom ouvir o que o nosso seguidor tem a dizer, não, Simone? Sempre muito bom. Porque a ideia é justamente esse relacionamento, essa troca. Falando em troca, como está o comportamento do idoso nessa pandemia? Os idosos, eles sofreram bastante, principalmente no início da pandemia. Por que eu disse sofreram? Porque agora algumas pessoas já estão mais adaptadas, os comportamentos, as atitudes, elas já estão mais habituadas a essa condição da pandemia. Mas logo que iniciou o isolamento social,
Muitos idosos sofreram justamente o isolamento de todos, porque até por uma medida de proteção, para que eles não se contaminassem por serem grupos de risco, esses idosos muitas vezes ficaram sozinhos. Então a solidão é algo que se abateu bastante sobre os idosos. A gente tem aí, associado mesmo aos quadros a essa questão da solidão, os quadros até mesmo de depressão, que é muito comum no envelhecimento. Às vezes a gente acha que só os mais jovens, né, que têm depressão. A depressão, ela tem um índice muito alto no envelhecimento. O envelhecimento também é um momento que nos chama a atenção até mesmo para os quadros de suicídio. Então, nesse início, quando iniciou a pandemia, a gente teve uma preocupação, nós que somos profissionais da saúde mental, uma preocupação muito grande com a saúde mental desses idosos por conta do isolamento, da solidão, e até mesmo dos comportamentos que eles tiveram que adotar lá no início, como, por exemplo, quem faria as compras. E aí é muito bacana, porque eu ficava ali no início da pandemia me questionando, Big, que talvez fosse um dos momentos mais marcantes dos jovens da nossa sociedade se preocuparem com os idosos. Porque na nossa sociedade, de fato, os idosos são bem marginalizados também. Há ainda esse estigma, né? Não é produtivo, não é jovem, não é bonito. Então tem todo aí... Que mentira, né, gente? Mas a nossa sociedade tem um padrãozão, né? Tem padrão de beleza é. para tudo e não seria diferente com o envelhecimento. Então a pandemia... O que chega a ser uma maldade, né, Simone? Você deixar de ser bonito, deixar de ser produtivo por conta da idade. Aí dá, assim, assunto pra gente gravar um vídeo de umas 3 horas, né? Porque o que é o bonito? É bonito quando a gente tem 10 anos? É bonito quando a gente tem 20? É bonito quando a gente tem 50? É bonito quando a gente tem 70? Então, o que é esse padrão? E a gente é muito assolado mesmo, né? Mas na pandemia, então, só para concluir, uma das coisas que mais chamou a atenção foi a atitude dos jovens, essa preocupação de proteger tanto a questão física, então para que os idosos não se contaminassem, e também muito gesto de solidariedade, sabe? Jovens que deixavam ali bilhetinhos, né? Se você precisar de remédio, de comida, me liga, eu faço por você. Então isso foi muito marcante. Agora as coisas estão um pouco mais adaptadas, a gente ainda continua em pandemia, os idosos continuam sendo grupo de risco, mas agora há uma organização maior dessa rotina. Agora, quando você fala aí na beleza também, ou na perda da beleza, esses padrões todos que nós temos na sociedade, eles não são diferentes no envelhecimento. Então, se houve uma época que o idoso era muito marginalizado porque não era mais a força produtiva, você sabe que com esse padrão de consumo, né, para o público mais idoso, hoje é quase que um irresponsável, ou visto como um irresponsável, o idoso que não tem um padrão de alimentação super saudável, que não pratica atividade física, que não faz treino cognitivo, ou seja, a gente tem também padrões ali de comportamentos que são exigidos desse público mais idoso. E aí faz uma corrida, quase que uma luta contra o envelhecimento. A gente diz assim, eu estou numa batalha contra o envelhecimento, quando na verdade não deveria ser batalha. A gente deveria construir ao longo da vida aquilo que a gente espera colher e ser lá no envelhecimento. É quase que deixe o idoso envelhecer em paz. É isso. E essa ditadura contra o envelhecimento? Psicologicamente, como é que a gente combate? A gente combate se aceitando. É a aceitação. A gente já passa a vida toda com tanta privação, dizendo sim quando a gente quer dizer não. Será que no envelhecimento também a gente precisa passar por isso? E aí tem padrão mesmo, tem padrão para tudo, até para envelhecer. Você não é idosa, mas você resolveu deixar os cabelos brancos e você ouve com frequência as pessoas te cobrando isso, porque o cabelo branco está muito associado a envelhecimento. Sabe que quando eu tive a ideia de não colorir mais a raiz do cabelo, algumas amigas me disseram: mas você não tem medo de ficar parecendo a mãe do seu marido? Mas você não pensa que os cabelos brancos vão te dar um ar relaxado? Então, muitas vezes, você não tem medo de se assumir, você tem medo do julgamento das pessoas. E eu penso que quando você não tem isso muito forte na cabeça, você balança. Os padrões de beleza, eles são sempre ruins, né? Porque é uma ditadura, é você seguir um modelo, um formato que praticamente soa como se servisse para todo mundo.
é uma crítica maldosa? É uma crítica, é um julgamento, mas é uma limitação também das atitudes. E seja em que idade for, o que a gente mais quer é poder ser livre. Tá gostando do vídeo? Vai lá, compartilha, ative o sininho para receber as nossas notificações. Seja livre. Na terceira idade, na longevidade, na velhice. O nome que você quiser dar para isso, mas seja velho e feliz. A gente se vê na próxima semana.